Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo vamos falar um pouco sobre um assunto que interessa bastante aos praticantes de artes marciais e aos que têm afinidade com o pensamento tradicional, especialmente o pensamento guerreiro tradicional. Então vamos falar do Bushido, o Código do Samurai. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você já é antigão, fique à vontade. Seja bem-vindo novamente e vamos para mais uma viagem através do conhecimento. Não se esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e nos ajude tornando-se membro do canal. Os membros eles têm acesso a vídeos exclusivos e você pode também nos apoiar através da página lá do Apoia-se. Vou deixar o link na descrição. Infelizmente, os apoios lá na nossa página do Apoia-se têm caído. Talvez porque eu fiquei um tempo sem gravar, ou as pessoas estão migrando para serem membros do canal, não sei direito. Mas assim, é importante, né, que o canal tenha esse apoio financeiro, porque senão é muito difícil continuar, né, porque nós precisamos de material, precisamos de melhorias constantes para o canal, e isso, infelizmente, nós precisamos de dinheiro para fazer. Então, se você gosta do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de nos apoiar. O link está lá na descrição, ou torne-se membro aqui do canal. Bom, e aí? O que é Bushido? Quando surgiu? O que ensina? Qual é a relevância do Bushido nos dias de hoje? Então eu vou falar um pouquinho também de tudo isso, né? Vamos falar de tudo isso, mas eu vou falar também um pouquinho da importância do Bushido para mim, né? Na razão pela qual ele se tornou importante para mim, para a minha vida. E para começar o papo, eu vou desiludir algumas pessoas. Então há muita gente por aí que se diz samurai do século XXI, usam o nome samurai à torta e à direita, tem escolinhas aí de artes marciais que viraram uma verdadeira seita, né, dizendo que vão transformar as pessoas em samurais, que o fundador é samurai, que os membros são samurais modernos e etc. Né? Então, vamos esclarecer aqui de uma vez por todas. Os samurais eram parte da sociedade japonesa até o ano de 1868, data da chamada Reforma Meiji. Eles deixaram de existir em 1868. Eles eram parte da organização social japonesa, né? Parte de um estamento social, de uma casta com status próprio dentro daquela sociedade de então. Então, sendo assim, não existem mais samurais. Você não é samurai do século XXI porque usa uma armadura de kendo, né, e sai de hakama na rua feito um idiota. Você não virou samurai quando se matriculou na seita, quer dizer, digo, a escola, né, X ou Y, para dar bambuzada na cabeça do seu coleguinha. Você não é samurai porque treina para ganhar um troféu numa competição ou porque treina para ganhar uma faixa colorida. Você não é samurai porque é paga-pau de japonês ou porque compra todo tipo de enfeite samurai que acha pela frente. Aliás, eu gosto também de enfeite de tranqueira samurai. Né? Um dia eu ainda compro uma armadura em tamanho real para pôr na sala de casa. Mas não é por isso que eu sou samurai do século XXI. Então, o Bushido, que nós estamos falando, o Bushido ele tem muitas semelhanças com o código de honra cavalheiresca ocidental. Né? Só que hoje você ainda pode ser um cavaleiro, né? Se você for agraciado com esse grau em uma ordem dinástica legítima ou em uma monarquia. Né? Mas infelizmente você não pode mais receber o título ou o grau de samurai. Então, sendo assim, hoje o Bushido é uma orientação íntima, pessoal, um tipo de guia interior de conduta e não mais um código que guia uma casta existente ou alguém, ou que guia alguém que tem um título, né, como no caso do cavaleiro.
Então, esclarecido isso, vamos em frente. Então, se não existem mais samurais, por qual razão o seu código de honra, o Bushido, ele teria alguma importância nos dias de hoje? Então, a palavra Bushido quer dizer o caminho do Bushi, né? O caminho do guerreiro. O Bushido não é um tipo de estatuto escrito da casta samurai, né? Não existe o Bushido. Ele tomou forma durante a ascensão da casta samurai lá no século XI, né? E ele se desenvolveu durante o período Muromachi e foi aplicado como lei no período Edo e durante no período Edo, né, durante o shogunato chamado de Tokugawa, que foi o último shogunato que justamente se extinguiu em 1868 com o advento da restauração ou da reforma Meiji. E a base doutrinária do Bushido, a base fundamental, ela está nos ensinamentos de Confúcio, né, na moralidade confuciana, especialmente adaptada para o conceito guerreiro japonês. Então, apesar de existirem diversos livros que tratam do Bushido, como o famoso Hagakure, né, não existe um escrito que seria o Bushido, um cânone que fixaria o Bushido. Então, as virtudes do Bushido elas estão baseadas nas obras do Confúcio, nas obras de outros autores também, especialmente dos neoconfucianos, né, estão adaptadas de maneira consuetudinária para o conceito e para o contexto guerreiro japonês. Então aquelas virtudes que o pessoal fala que são as virtudes do samurai, Gi, Rei, Yu, Meio, Makoto, etc., são virtudes confucianas, não são virtudes específicas do samurai. E a própria palavra Bushido, ela só vai aparecer por escrito no século XVII, né, mais precisamente em um tratado chamado Koyo-gunkan, né, Koyo-gunkan de 1616, escrito pelo Kosaka Masanobu. Então, Koyo-gunkan, escrito pelo Kosaka Masanobu, é que vai trazer essa palavra Bushido, o caminho do guerreiro, lá em 1616. E depois, em 1685, aparece um livro de arte de ukiyo-e chamado Kokon Bushido Ezukushi, né? Kokon Bushido Ezukushi, que quer dizer imagens do Bushido através das eras. E depois disso nós vamos ter uma porção de livros falando em Bushido, como o próprio Hagakure, que eu citei aqui, o Kashoki, né? O Kashoki que foi escrito pelo Saito Chikamori, né? E lá no Kashoki, por exemplo, ficam claros os preceitos confucianos aplicados aos samurais. Tá gostando do vídeo? Se interessa pelo tema, se interessa, por exemplo, por budismo, então você pode conhecer aqui o budismo pelo meu livro, né? Meu livro Para Conhecer o Budismo, Perguntas e Respostas. Você pode adquiri-lo no Amazon, no Clube de Autores e na Hotmart. No Clube de Autores e na Amazon, você poderá adquiri-lo em formato impresso. Vou deixar os links aqui na descrição. Então nós podemos dizer que o Bushido ele é a expressão de uma ideologia que gira em torno de dois pontos fundamentais. Então, honra e morte. A honra ela pode ser definida como aquele conjunto de valores e de atributos pessoais intocáveis, aquilo que não pode, sob hipótese nenhuma, ser maculado. Então há uma honra objetiva, né, que se liga às relações do indivíduo para com os demais, né, e uma honra subjetiva, que são aqueles valores interiores que aí sim se ligam do indivíduo para consigo mesmo. Infelizmente a honra é um assunto quase completamente esquecido nos dias de hoje. Nós vivemos num tempo de desonrados. E para o samurai a honra objetiva estava ligado à fidelidade, à palavra empenhada, à bravura, ou seja, a capacidade de agir apesar do medo natural e também ao exemplo ou vergonha, ou seja, no quanto as suas ações exteriores trariam glória ou vergonha ao seu nome, ao seu clã e ao seu senhor. Então a honra subjetiva
ela estava ligada a um agudo senso de integridade, de dever, né? Onde o samurai sabia que os seus pensamentos e ações particulares se refletiriam em sua honra objetiva. Então as duas honras, né, as duas modalidades de honra, subjetiva e objetiva, estavam ligadas. Então, sendo assim, por exemplo, pensar ou falar como um covarde, ainda que sozinho, seria o suficiente para plantar as sementes que manifestariam a covardia. E agir de modo desonesto, né, nas pequenas coisas, traria a mentalidade de um ladrão ou de um falsário, o que acabaria por se manifestar nas grandes coisas e acabaria arruinando o nome do indivíduo, da sua família e do seu clã. Então, em relação à ligação do Bushido com a honra, então nós podemos ver essa dupla, né, modalidade de honra. Então, a honra objetiva em relação aos outros e a honra subjetiva em relação a si mesmo, e as duas como sendo parte do conceito geral de honra. E eu falei de honra e falei de morte. Em relação à ligação do Bushido com a morte, nós podemos dizer que a sua motivação é bastante óbvia, né? O samurai, em tempos de guerra, ele teria que se defrontar com a morte diariamente, né? A morte nas batalhas, a morte durante o sono através do ataque de um inimigo nas sombras, a morte num duelo, a morte por doenças, né? Ou em tempos de paz, se o seu senhor caísse numa desgraça, né, fosse condenado, ele poderia ser condenado a morrer junto, através do seppuku, né? Também conhecido como harakiri. Né? Se ele próprio fosse acusado e condenado, ele poderia ter o mesmo destino, inclusive condenando a toda a sua família junto. Até crianças eram condenadas ao seppuku. Sendo assim, havia uma necessidade psicológica muito real, muito próxima de se lidar com o tema morte. E aqui a influência budista é muito grande. A ideia de transitoriedade, de insubstancialidade, de enxergar a vida como um sonho, uma gota de orvalho que se evapora rapidamente, vestiu como uma luva na necessidade dos samurais em lidar com o tema. E o seppuku é a expressão mais extrema da ideia de que há valores superiores à vida biológica. Então não é um ato impensado, né? Não é uma ação que é tomada durante um surto, algo emotivo, choroso, febril. Não é uma fuga das responsabilidades ou da vida. É um ato consciente, é um ato ritualizado, é um ato meticuloso e que deve idealmente ser belo. É uma forma de expressar que a vida só vale ser vivida com honra, com valores superiores à própria vida. E que fora desse ideal, terminar a vida é a opção mais sábia e mais digna. Não é um terminar qualquer, mas um terminar cheio de símbolos. O ventre, ele é símbolo do que há de mais profundo. Então abrir o ventre representa mostrar-se por inteiro, consumir-se completamente, mostrar as verdadeiras intenções de alguém. E por isso que o seppuku ele pode ser considerado uma forma de limpar, de honrar o próprio nome e limpar a própria honra. Bom, agora que eu já falei bastante sobre o Bushido, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Bushido, por que ele foi importante para mim e por que ele é importante para mim ainda hoje. Eu já falei aqui em alguns vídeos, eu comecei a treinar artes marciais lá em 1985. Eu era uma criança muito sozinha, filho único, né? E devido a uma série de circunstâncias eu fui acolhido em um tipo de escolinha japonesa que era regida por um senhor muito tradicional e um tanto excêntrico. E ao longo dos anos, os valores do Bushido foram sendo instilados em mim. E assim, na escola comum, por exemplo, né, onde a gente faz hoje o ensino fundamental, né, o ensino médio e tudo mais, na minha época era o primário, ginásio, colegial. Então na escola comum eu era mais quieto,
eu era mais reservado, eu era mais respeitoso do que as demais crianças, justamente por conta dessa influência, né? E ao mesmo tempo eu reagia com mais ferocidade àquilo que eu considerava desrespeito. Então eu me lembro, por exemplo, de um episódio quando eu tinha 12 anos, eu me levantei disposto a tirar satisfações de um professor que fez uma brincadeira comigo, zombando, né, do fato de que eu era muito quieto e perguntando se eu era só quieto mesmo ou se eu tinha medo de falar, se eu tinha medo dos meus colegas, né? E eu me levantei ali rosnando para cima dele, de dentes cerrados, perguntando se ele estava me chamando de covarde. E eu de fato devo ter assustado ao professor, uma vez que ele pediu desculpas imediatamente e reportou o fato à coordenação do colégio, que chamou a minha mãe e disse que eu tinha ataques de fúria. Eu achei curioso na época e acho curioso ainda hoje, né? Porque você respeita todo mundo, você trata todo mundo com deferência, se mantém em silêncio na sala de aula, em respeito ao professor, e aí esse mesmo professor vem e zomba da sua cara na frente dos demais alunos, e aí se você não gosta da zombaria, se você exige respeito também, ele diz que você teve ataque de fúria e que você tem problemas psicológicos. Enfim, no mundo moderno é assim, né? Como eu já disse, nós vivemos num mundo de desonrados. E também foi graças ao Bushido que eu me aproximei do budismo. Graças ao Bushido também eu percebi que havia algo de profundamente errado com as pregações do atual budismo, entre aspas, moderno. Claro que nesse ponto as influências que eu recebi de meios tradicionalistas e tradicionais ocidentais também foram decisivas para perceber que o bicho grilismo e o hipismo não combinavam com o budismo ortodoxo e tradicional. Mas eu posso dizer com alguma segurança que o Bushido me protegeu de muitas influências nefastas nos meios que se dizem budistas. Então os valores e a postura interior que o Bushido me ensinou me livraram da malemolência e da malandragem de certos monges, entre aspas, cuja consistência espiritual é a de uma Maria Mole ou de bosta quente. E antes que eu me esqueça, se você tem interesse em esoterismo e maçonaria, conheça as minhas obras sobre o tema. Então na Hotmart você pode adquiri-las em e-book. No Clube de Autores você pode adquirir meu Vademecum das Ordens Superiores do Rito Francês, também em formato físico. Agora, se você quiser o curso elementar de maçonologia físico, este livro aqui, então você me manda um e-mail, eu faço o cálculo do valor do envio pelo correio, né? Faço o cálculo do valor do frete e envio para você. Você faz um Pix ou um depósito em conta. Meu Pix é o ariasativa@gmail.com, né? Meu e-mail é o mesmo e-mail para o qual você vai mandar a sua mensagem. Então você faz o depósito, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio, caso você queira o livro autografado. Basta você me avisar e eu autografarei com muito gosto. Se você quiser fazer uma doação também aqui pelo canal, use aí o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o Pix, ariasativa@gmail.com. Bom, continuando, em 1997, né, continuando falando sobre a importância do Bushido na minha própria vida, em 1997 eu fui diagnosticado com um câncer. Era um tipo de câncer bastante agressivo e que, se não fosse tratado adequadamente, poderia me levar rapidamente a óbito. Na época eu era apenas um adolescente, né, terminando o colegial, terminando o que hoje seria o ensino médio, e encarar a morte, a realidade da transitoriedade, a ideia de que eu poderia não chegar ao ano de 1998, foi uma experiência bastante forte na minha vida. E mais uma vez o Bushido veio em meu socorro. Era ali a oportunidade de botar em prática as ideias que até então eram um conjunto de doutrinas as quais eu não tinha vivenciado ainda sobre a transitoriedade da vida. Quando a gente é muito novo, quando a gente é adolescente, por exemplo, em geral, a gente tem uma ideia muito longínqua
né, da morte, uma ideia muito longínqua da transitoriedade, a gente se sente meio imortal, né? E especialmente se a gente tem boa saúde, como era o meu caso. E aí quando vem uma coisa dessa, você realmente dá de frente com uma experiência que você não está preparado, né? Acho que ninguém está preparado, né, adequadamente. Ninguém, pelo menos das pessoas comuns, estão preparadas adequadamente. Então, foi ali a oportunidade de botar em prática a ideia de meditar sobre a morte, meditar sobre a realidade da morte, meditar na morte como uma possibilidade, né? Meditar que você pode não chegar ao final do dia, que você pode não chegar ao dia seguinte, que você pode não chegar a ver à noite. Né? Então eu passei um período muito difícil ali, né? E, enfim, passei por quimioterapia, passei por cirurgias, mas sobrevivi. E lá se vão 24 anos. Né? Passaram 24 anos. E passei também por muitas outras experiências nas quais o Bushido me ajudou. Ainda hoje, quando eu me sinto desanimado e desmotivado diante dos desafios da vida, as lições dos velhos samurais me vêm à mente. Né? Talvez por isso que eu me identifique tanto com o Sohei, né? Os antigos monges budistas que também exerciam funções de guerreiros no Japão feudal. Aliás, se você gosta dessa temática, né, pensamento tradicional, artes tradicionais, lá na Escola da Tradição Primordial nós falamos sobre vários desses temas tradicionais. Então, se você curte esse tipo de assunto, conheça a Escola da Tradição Primordial, vou deixar o link aqui na descrição. Nós temos grupo de WhatsApp, temos grupo secreto lá no Facebook, o pessoal participa bastante, temos conversas bastante proveitosas por lá. E hoje, né, especificamente hoje, estou falando em 2021, no meio da atual crise sanitária que nós vivemos, ter coragem para enfrentar o dia a dia com responsabilidade é algo de extrema importância, né? E nisso o Bushido pode nos ajudar muito. E digo aqui, ser corajoso é diferente de ser burro, de ser ignorante, de ser descuidado. Né? Ser corajoso é conhecer o inimigo, conhecer o real poder de destruição do inimigo, usar a inteligência para vencer, usar os recursos que temos para vencê-lo e não sermos paralisados pelo medo. Então é diferente de ser burrão e convencido, né? Acreditar em teorias estúpidas da conspiração, acreditar em notícias falsas, né? Acreditar em bravata de gente idiota, né? Que acha que ser patriota ou que ser conservador é ser burro, né? É desafiar, etc. Então, o corajoso não é aquele que não sente medo. Quem não sente medo é burro, não corajoso. Né? O corajoso é aquele que conhece o perigo e que mesmo diante do perigo ele toma todas as medidas necessárias e possíveis para se resguardar e enfrenta o perigo. Então os samurais eles não eram idiotas, eles não eram burros, senão eles não usariam armadura, iam para o campo de batalha pelados. Né? Não eram idiotas também, senão não construiriam lá as fortalezas, os castelos fortificados para evitar os ataques do inimigo. Né? Eles tinham coragem, mas a coragem não é uma coragem burra, não é burrice, né? Não é se expor inadequadamente, mas sim enfrentar o perigo com os meios, os recursos que nós temos, sem nos deixarmos paralisar pelo medo. Bom, o vídeo já está ficando comprido, 24 minutos. Obrigado por ter me assistido até aqui. Comentem, compartilhem o vídeo, ajude o nosso canal a ser mais conhecido no YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau!